Bem-vindos à aula de Matemática 5. Este é o vídeo 7, onde nós vamos ver retas perpendiculares. Então, a gente já começa aqui apresentando a relação entre retas oblíquas, né? Quando elas são perpendiculares, né? Então, considerando essas retas oblíquas, né? RS, aonde o coeficiente angular de R, eu digo que é o MR. E o coeficiente angular de S, eu vou dizer aqui que é o MS. E então, dizemos que R e S, elas são perpendiculares e escrevemos dessa forma, né? E a leitura aqui é R é perpendicular a S e vice-versa, né? Então, RS, que são retas oblíquas, elas são perpendiculares se somente se o produto entre os coeficientes angulares das duas retas for igual a menos 1. Então, exemplo 1, verificar se as retas a seguir são perpendiculares. Então, está aqui a reta R, cuja equação está escrita de forma geral, né? E a reta S representada por sua equação reduzida, né? Então, o primeiro passo é calcular os coeficientes angulares de cada uma das retas. Então, na reta R, como ela está escrita, né, com a equação geral, então o coeficiente angular vai ser quem? Menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y, tá? Por isso que aqui o MR deu menos 5 sobre 2. E o MS, né, como ela está escrita na forma reduzida, então o coeficiente angular é o coeficiente de x aqui, né? Então, por isso que MS é 2/5. Então, para ver se eles são perpendiculares, é só multiplicar MR por MS, né? Se esse produto for menos 1, então quer dizer que elas são perpendiculares. Então, menos 2/5. Desculpa, menos 5/2 multiplicado por 2/5, né? 5/2 e 2/5 são inversos, então o produto dá 1. E como tem um sinal de menos, aqui dá menos 1, né? Então, temos que, na letra A, R e S são retas perpendiculares. E agora temos aqui a letra B, né? Onde temos a T, que é y menos 4 igual a 0, é a equação geral, e U é x mais 3 igual a 0. Então, temos o seguinte, como o x aqui não aparece, né, na reta T, é porque o coeficiente angular de x é 0, né? Poderíamos escrever a reta T até dessa forma aqui, né? T, dois pontos, seria 0x mais y menos 4 igual a 0. E veja que o x, o y não aparece, né? O x não, o u, né? Na reta U. Então, poderíamos escrever a reta U como sendo x mais 0y mais 3 igual a 0. Então, com isso, temos que o coeficiente angular da reta T vai ser quem? O coeficiente de x, que é 0, com o coeficiente de y, que é 1, né? Então, 0 sobre 1 dá 0. Então, quer dizer que essa reta T é uma reta horizontal. Já a reta U, o coeficiente angular dela vai ser quem? O coeficiente de x, que é 1, sobre o coeficiente de y, que é 0, né? E 1 sobre 0 não existe. Então, quer dizer que a reta U ela é uma reta vertical. E aí, o que é que nós temos, né? Que as retas horizontais e verticais, elas vão ser sempre perpendiculares, tá? E isso aqui, no caso, é o exemplo das duas retas que elas não são oblíquas, né? Que já que na relação que nós apresentamos, botamos como condição se duas retas são oblíquas, tá? Então, no caso de uma reta ser perpendicular, ou desculpa, de uma reta ser horizontal e a outra vertical, então as duas elas são perpendiculares. Tá? Então, se as duas são verticais, por exemplo, elas não podem ser perpendiculares, né? No caso, elas vão ser paralelas. E o mesmo vale se as duas retas forem horizontais. Letra C, temos novamente a reta R, né? Que está representada aqui pela equação geral, 5x mais 2y mais 3 igual a 0. E a reta V, né?
representada por sua equação reduzida, y igual a 5x menos 4. Então, o coeficiente angular da reta R, nós já tínhamos calculado lá na letra A, é menos 5 sobre 2. E o coeficiente angular da reta V é o número que multiplica x aqui, né? Que é 5. Então, quando eu multiplico o coeficiente de R com o coeficiente de V, né? Vocês vão ver aqui que o resultado dá menos 25 sobre 2, né? Ou seja, não é menos 1. Então, nesse caso, as retas R e V, elas não são perpendiculares. Exemplo 2. Obter a equação geral da reta R, que passa pelo ponto P, que é 1 e 5, e é perpendicular à reta S, que é 2x mais y mais 4, igual a 0. Tá? Então, agora eu vou ter que determinar a reta, né? Então, aqui está o esboço. Então, está aqui a reta S, que é essa vermelha aqui, e aqui está a reta R, né? Que a gente precisa saber qual é a equação dela, que ela passa por esse ponto aqui P, né? Que é 1 e 5. Então, vamos pensar o seguinte, né? Como ela é perpendicular à reta S, então já sabemos que o produto dos coeficientes angulares de S e de R é igual a menos 1. Então, primeiro passo, a gente identifica aqui quem é o coeficiente angular de S, né? Que deu menos 2. Tá? Que é menos o coeficiente de x dividido pelo coeficiente de y. Né? Então, sabendo disso, está aqui a relação MR vezes MS tem que dar menos 1. Como MS é menos 2, né? Então MR vai ser quem? Menos 1 sobre menos 2, que dá 1 meio. Então agora eu já sei quem é o coeficiente angular da reta R. E aí, lembrando, né, a equação geral, que a questão pede a equação geral da reta R, né? Então, a equação geral da reta é essa daqui, né? Ax mais by mais c igual a 0. Como eu já sei que o coeficiente angular da reta R, que é quem? É menos a sobre b, que é igual a 1 meio, né? Então, o que é que nós fazemos aqui, tá? Então, vamos tomar a igual a 1 e b igual a menos 2, tá? Vocês poderiam substituir A e B por qualquer número que mantivesse essa relação aqui. Então, por conveniência, eu já estou dizendo que A é igual a 1 e B é igual a menos 2. Mas, por exemplo, eu poderia dizer que A é 2 e B é menos 4, ou que A é menos 5 e B pode ser 10, tá? O importante é que o coeficiente angular aqui fique sendo 1 meio, né? Então, eu já defini valores para A e B. Como a reta R ela passa pelo ponto 1 e 5, então nessa equação geral eu vou substituir A por 1, B por menos 2 e x e y pelas coordenadas do ponto P, né? Então x vai ser 1 e o y aqui vai ser 5. E aí dessa forma eu posso encontrar o valor do termo independente, né? O C. Então, substituindo A por 1 e x por 1, né? 1 vezes 1 deu 1. O B vai ser menos 2, né? Então está aqui menos 2 vezes o y, que é 5, está aqui. Mais C, quem é que eu estou procurando, que é igual a 0, né? Então, 1 menos 2 vezes 5 dá menos 9, né? Então fica C menos 9. Então, eu vejo aqui que C é igual a 9. Assim, a equação da reta R, né, vai ser x menos 2y mais 9 igual a 0. Tá? Então, está aqui a figura. No caso aqui, veja que a reta R, o sistema, né, que fiz no GeoGebra, ele diz que é menos x mais 2y menos 9 igual a 0. Né? Observe que se eu multiplicar por menos 1, toda essa equação ela fica igual a essa daqui. Tá? Então, por isso, essa equação aqui também é a equação geral da reta R. Exemplo 3. Obter a equação reduzida da reta R, que passa pelo ponto 2 e 5 agora, e é perpendicular à reta S, representada a seguir. Tá? Então, está aqui a reta S, cujo ângulo de inclinação é 30 graus. E aí a gente quer a equação da reta R, que vai passar por esse ponto P e é perpendicular a essa reta S. Então, veja que nesse caso aqui,
eu não preciso nem saber qual é a equação da reta S, né? Porque aí eu já conheço aqui o coeficiente angular da reta S, então eu já sei que o coeficiente angular da reta R vai ser menos o inverso da tangente desse ângulo aqui, né? Então, vamos ver agora, né? Então, eu tenho que o coeficiente angular da reta S, né, é a tangente de 30 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 3. E como o coeficiente de R vezes o coeficiente de S tem que ser menos 1, né? Então, quer dizer que o coeficiente de R, né, vai ser menos o inverso da raiz de 3 sobre 3, que fica menos 3 sobre a raiz de 3, né? Em seguida, o que é que a gente faz aqui? Eu multiplico o numerador pela raiz quadrada de 3 e vou multiplicar o denominador também pela raiz quadrada de 3, né? Então, quando eu faço esses produtos aqui, na prática, né, ele vai ficar 3 raiz quadrada de 3, né, com sinal de menos aqui, sobre, e aí embaixo, raiz de quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai dar 3, né? E aí agora é só simplificar. Então, por isso que, dessa forma, o coeficiente angular da reta R vai ser menos a raiz quadrada de 3. Bom, então a equação reduzida da reta R, né, vai ser essa daqui, né? Y igual a menos raiz quadrada de 3x mais Q. Aí falta agora a gente descobrir quem é o coeficiente linear, tá? Então, para a gente descobrir isso, basta a gente substituir x e y por um dos pontos que pertence à reta R, né? E a questão já informa que a reta R passa pelo ponto P, que tem coordenadas 2 e 5. Então, aqui eu vou substituir x por 2 e o y por 5 para descobrir o valor de Q. Então, nós temos, né, y5 menos a raiz quadrada de 3 vezes o x, que é 2, mais Q, né? Então, passando aqui, né, menos raiz quadrada de 3 vezes 2 dá 2 raiz quadrada de 3. E isso a gente passa para o primeiro membro, né? Aí ele vai positivo. Então, assim temos que Q vai ser 5 mais 2 raiz quadrada de 3, né? Como 5 e 2 raiz quadrada de 3 não são semelhantes, então a gente deixa ele nessa forma que está aqui. Tá? Então, esse vai ser o valor de Q, vai ser 5 mais 2 raiz quadrada de 3. Assim, né, a equação reduzida da reta R é essa daqui, ó, y igual a menos raiz quadrada de 3x, mais, e aí isso aqui é o valor de Q, né, que é 5 mais 2 raiz quadrada de 3, tá? E aqui está a equação da reta R, ó, tá aqui, tá? Essa aqui é a reta R. Então, observe que aí eu não precisei saber qual era a equação de S, eu só precisava saber quem era o coeficiente angular da reta S, né? Exemplo 4. Determine a projeção ortogonal de Q do ponto P, que é 3 e 5, sobre a reta R, cuja equação geral é essa daqui, né? X mais y menos 4 igual a 0. Tá? Então, a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R, ela vai ser o seguinte, né? Eu vou traçar uma reta perpendicular à reta R, passando pelo ponto P, e a interseção entre essa reta aqui e a reta R é exatamente o ponto Q, tá? Então, primeiro passo, a gente determina a equação da reta perpendicular a R que passa por P, e depois que a gente achar, a gente encontra a interseção entre essas duas retas, tá bom? Esse é um modo da gente resolver essa questão que é semelhante a questões de outras aulas, né? Então, nesse exemplo 4, eu vou resolver esse mesmo problema, só que de uma maneira diferente, tá? Então, vamos definir primeiro a equação reduzida da reta R, né? Então, eu passei o x e o menos 4 para o segundo membro. Então, a equação reduzida da reta R fica sendo y igual a menos x mais 4.
Então, dessa forma, a gente pode determinar a forma das coordenadas de todos os pontos pertencentes à reta R, né? Então, a forma vai ser o seguinte: a primeira coordenada é x e a segunda coordenada, que seria o y, eu estou substituindo o y por menos x mais 4 aqui, ó. Tá? É isso que eu estou vendo. Então, todos os pontos da reta R, ela tem essa forma aqui. Então, por isso eu estou dizendo que Q, que é um ponto da reta R, né, é x e a segunda coordenada aqui é menos x mais 4. E nós temos o seguinte, né? Podemos determinar o coeficiente angular da reta S, né? Que é menos 1. Né? Se vocês utilizarem lá a forma, menos 1 aqui é um número que multiplica x, então fica até mais fácil. Então, com isso, o coeficiente angular da reta R vai ser quem? Vai ser 1. Tá? Vai ser 1. Lembrando, né? Que para achar esse 1, né? Eu fiz que MR vezes MS, ele tem que ser igual a menos 1, né? Então, se MS é menos 1, então MR só pode ser 1. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, né? Considerando os pontos P e o ponto Q, né? Para vocês não esquecerem, né? O ponto P, ele tem coordenadas 3 e 5. E o ponto Q, ele tem a forma x e menos x mais 4, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou determinando o coeficiente angular da reta R utilizando esses dois pontos, né? E lembrando que no final, a expressão que eu achar, ela tem que ser igual a 1, porque nós já vimos no slide anterior que o coeficiente angular da reta R é 1, né? Então, o que é que temos, né? A primeira coordenada do ponto P a segunda coordenada do ponto P menos a segunda coordenada do ponto Q, está aqui, sobre a primeira coordenada do ponto P menos a primeira coordenada do ponto Q. Tá? Lembrando também, deixa eu anotar, o coeficiente angular de uma reta, ela é quem? Ela é o x de B, ou melhor, o x de P menos, né, o x de Q sobre, vamos botar assim que é melhor, sobre, e não é nem x, é y, né? O y de P sobre o y de Q. Pronto. E embaixo fica x de P menos o x de Q, né? Tá? Então, aqui o x de P, o y de P é 5 e o y de Q é menos x mais 4. O x de P é 3 e o x de Q vai ser o próprio x, tá? Por isso que eu encontrei dessa forma. E agora a gente reduz, né, os semelhantes aqui. Então, aqui eu tenho que menos x fica x. E depois fica 5 menos 4, né, que dá 1. E embaixo 3 menos x, que já está na forma reduzida, né? Bom, então esse quociente aqui ele tem que ser igual a 1, porque foi o valor do coeficiente angular da reta R que encontramos no slide anterior. Tá? Então, logo nós temos o seguinte, esse 3 menos x que está aqui dividindo vem para o segundo membro multiplicando, né? Então, eu vou ter x mais 1 que está aqui igual a 3 menos x, né? Depois eu passei esse menos x para o primeiro membro, e aí ele vai positivo, né? Aí fica x mais x que deu 2x. E esse 1 vem para o segundo membro aqui, como ele está somando, ele vem para cá subtraindo, né? Então fica 3 menos 1 que deu 2. Então, eu encontro aqui x igual a 1. E aí, com x sendo igual a 1, né? Então, substituindo aqui, né, x por 1 dá 1. E substituindo x por 1, né? Então fica menos 1 mais 4 que dá 3. Então, dessa forma aqui, a projeção ortogonal do ponto P na reta R é o ponto Q de coordenadas 1 e 3. Exemplo 5, né? O exemplo 5 ele utiliza os dados
do exemplo 4, né? Então, determinar o simétrico do ponto P, que é 3 e 5, em relação à reta R, né? Cuja equação é x mais y menos 4 igual a 0. Então, é a mesma reta e o mesmo ponto P do exemplo 4. Então, o que é o simétrico do ponto P em relação à reta R, né? Significa o seguinte, que os pontos P, digamos que o simétrico do ponto P é o ponto P', né? Então, quer dizer que o ponto P e o ponto P', eles são pontos de uma reta perpendicular à reta R e a distância do ponto P para a reta R é igual à distância do ponto P' para a reta R. Tá? E essa distância aqui, nós consideramos, né, que a distância do ponto P para a reta R vai ser igual à distância, né, do ponto P para o ponto Q. Né? Lembrando que o ponto Q é o ponto de interseção entre a perpendicular que passa por P com a reta R, né? E esse ponto Q foi um ponto que nós determinamos no exemplo anterior, cujas coordenadas é 1 e 3, tá? Então, na prática, o ponto Q, ele é o ponto médio entre os pontos P e P', né? Ou seja, o ponto Q, ele é o simétrico, ele é o ponto médio entre os pontos simétricos P e P'. Então, nós vamos utilizar essa informação para determinar as coordenadas do ponto P'. Então, como diz, né? Sendo P' de coordenadas A e B, o simétrico de P, que tem coordenadas 3 e 5 em relação à reta x mais y menos 4 igual a 0, e sendo Q, que de coordenadas 1 e 3, o ponto médio entre P e P', né? Como eu falei para vocês aqui. Então, já que ele é o ponto médio, o que é que nós temos? Nós temos que a primeira coordenada do ponto P' somada com a primeira coordenada do ponto P dividido por 2, ele tem que dar a primeira coordenada do ponto Q, já que Q é o ponto médio entre P' e P, né? Então, está aqui, ó, A mais 3 sobre 2 tem que ser igual a 1. Então, dessa forma, o A ele vai ser menos 1. E o mesmo vale para a segunda coordenada, né? Então, B mais 5 dividido por 2, ele tem que ser igual a 3, né? Então, com isso, B só pode ser 1, né? Assim, o ponto P' vai ser menos 1 e 1, né? A e B, né? Menos 1 e 1. Então, o ponto menos 1 e 1 é o simétrico do ponto de coordenadas 3 e 5 em relação à reta R, que tem a equação geral x mais y menos 4 igual a 0. Bom, gente, então aqui eu encerro a aula. As dúvidas que vocês tiverem, eu peço que vocês postem aí no Classroom e coloquem lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, até o próximo vídeo.